O Datafolha divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. Desde a última pesquisa do Instituto, divulgada na semana passada, Jair Bolsonaro, do PSL, ficou estável e segue na liderança. Fernando Haddad, do PT, cresceu 6 pontos e se isolou na segunda posição. A probabilidade de os resultados retratarem a realidade é de 95%, considerando a margem de erro de 2 pontos, para mais ou para menos. Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 22%, oscilou dentro da margem de erro para 24%. Depois teve variação positiva para 26%, oscilou para 28% e agora ficou estável com os mesmos 28%. Com a margem de erro, tem de 26% a 30%. Fernando Haddad, do PT, tinha 4%, depois cresceu para 9%, cresceu novamente para 13%, voltou a avançar para 16% e agora cresceu 6 pontos percentuais para 22%. Com a margem de erro, tem de 20% a 24%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 10%, depois 13%, repetiu os 13%, manteve o índice e agora passou para 11%. Pela margem de erro, tem de 9% a 13%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 9%, depois 10%, em seguida oscilou para 9%, manteve os 9% e agora oscilou para 10%. Com a margem de erro, tem de 8% a 12%. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin estão tecnicamente empatados. Marina Silva, da Rede, estava com 16%, caiu para 11%, para 8%, depois apareceu com 7% e agora oscilou para baixo e tem 5%. Com a margem de erro, tem de 3% a 7%. João Amoedo, do Novo, tinha 2%, depois 3%, 3%, 3% novamente, agora manteve os 3%. Com a margem de erro, tem de 1% a 5%. Ele está tecnicamente empatado com Marina Silva. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 4%, oscilou para 3%, manteve os 3%, 3% de novo e agora 2%, com a margem de erro de 0% a 4%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 2%, depois 3%, manteve os 3%, em seguida 2% e agora novamente 2%. Com a margem de erro, tem de 0% a 4%. Álvaro Dias e Henrique Meirelles estão, portanto, empatados. Eles também empatam tecnicamente com João Amoedo e com Marina Silva. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, depois 1%, novamente 1%, 0% e agora 1%, com a margem de erro de 0% a 3%. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 1%, 1% novamente, manteve o índice nas duas pesquisas seguintes e agora novamente 1%. Com a margem de erro, tem de 0% a 3%. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, depois 1% novamente, manteve o índice, em seguida 1% de novo e agora 1%. Com a margem de erro, tem de 0% a 3%. Cabo Daciolo, Guilherme Boulos e Vera Lúcia estão, portanto, empatados. Os 3 também empatam tecnicamente com Henrique Meirelles, Álvaro Dias e João Amoedo. E no limite da margem de erro, com Marina Silva. Votos brancos e nulos somavam 22%, depois 15%, na sequência 13%, depois 12% e agora 10%. Os que não souberam eram 6%, depois 7%, 6%, 5% e agora são 5%. José Maria Emael, do Democracia Cristã, e João Goulart Filho, do PPL, não pontuaram. O Datafolha voltou a pesquisar a rejeição. O Instituto perguntou: em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano? Os resultados somam mais de 100% porque os entrevistados podem citar mais de um nome. Jair Bolsonaro aparecia com 43% de rejeição, depois 44%, 43% e agora aparece com 46%. Fernando Haddad tinha 22%, depois 26%, 29% e agora tem 32%. Marina Silva, 29%, 30%, 32% e agora 28%. Geraldo Alckmin, 24%, 25%, 24% e agora 24% novamente. Ciro Gomes tinha 20%, depois 21%, 22% e agora tem 21%. Vera Lúcia, 19%, 19% novamente, manteve o índice e agora tem 18%. Cabo Daciolo aparecia com 19%, 18%, 19% e agora está com 17%. Guilherme Boulos, 17%, 17% de novo, 18% e agora 17%.
Emael, 18, 17, 17 novamente e agora 17 mais uma vez. Henrique Meirelles, 17, manteve o índice, de novo 17 e agora 16. Álvaro Dias estava com 14, 16, 15 e agora está com 15 de novo. João Amoedo, 15, 15, 15 novamente e agora 14. João Goulart Filho tinha 15%, depois 14, 15 e agora 14. Os que disseram que rejeitam todos ou não votariam em nenhum eram 5%, depois 4, 4 de novo e agora 4 novamente. 2% disseram que votariam em qualquer um ou não rejeitam nenhum, depois 2, 2 novamente e agora 2 mais uma vez. 6% não souberam, depois 5, 5 novamente e agora 4%. O Datafolha também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. O Instituto fez uma série de combinações com 2 nomes e perguntou em quem o eleitor votaria se tivesse que escolher um deles. Numa disputa entre Ciro Gomes e Geraldo Alckmin, 42% disseram que votariam em Ciro, 36% em Alckmin. Votos brancos e nulos somam 19%, 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 45% disseram que votariam em Alckmin, 38% em Bolsonaro, 16% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 48% responderam que votariam em Ciro, 38% em Bolsonaro. Branco ou nulo, 12%. Não souberam ou preferiram não opinar, 2%. Numa disputa entre Fernando Haddad e Geraldo Alckmin, 39% disseram que votariam em Haddad e 39% em Alckmin. Os candidatos estão, portanto, empatados. Votos brancos e nulos, 19%. 3% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 45% disseram que votariam em Haddad, 39% em Bolsonaro. 13% votariam branco ou nulo e 2% não souberam ou não opinaram. Num segundo turno entre Ciro Gomes e Fernando Haddad, 41% disseram que votariam em Ciro, 35% votariam em Haddad, 21% votariam branco ou nulo e 3% não souberam ou não opinaram. O Datafolha entrevistou 9 mil eleitores de quarta-feira até hoje em 343 municípios. A pesquisa foi contratada pela Folha de São Paulo e pela TV Globo.